irmãos, vamos dar início ao nosso encontro. Eu convido vocês a que encontrem seus lugares. A gente vai começar com uma oração. Nós vamos orar para pedir que o Senhor venha até nós para receber a nossa adoração e para falar conosco também essa noite. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos por essa semana que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, porque no meio das nossas lutas, o Senhor, ó Deus, se faz presente, o Senhor manifesta a tua graça, o teu amor. O Senhor revela o teu amor, ó Pai, através também dos nossos irmãos, ó Deus, que nos cercam, nos ajudam, oram por nós. Ó Pai, nós queremos servir uns aos outros também, ó Deus, servir como instrumento nas tuas mãos, para que sejamos graça, ó Pai, canais de graça, ó Deus, na vida dos nossos irmãos. Nós aqui reunidos, ó Pai, pedimos que o Senhor venha até nós de maneira poderosa, de maneira especial, ó Deus, o Senhor fale conosco, renove, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, remova aquilo, ó Pai, que precisa ser movido, ó Deus, e abençoe-nos, ó Pai, com a tua direção, a tua palavra, teu Espírito, ó Deus. Receba a nossa adoração também e receba, ó Deus, nossa gratidão, nosso louvor, ó Pai, tudo que te é devido. A ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de nos reunirmos mais uma vez, de estreitar os laços que temos uns com os outros em Cristo Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, para que esse seja um ambiente de amor, de graça, ó Deus, onde a tua presença impere sobre nós. Nós oramos, ó Pai, em nome daquele que é o nosso Rei, Salvador, digno de todo louvor e glória, nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Que bom que você veio aqui essa noite. Nos reunimos aqui para louvar o nosso Senhor. Queria começar lendo o texto em Romanos 8, 38 e 39, que diz: porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, potestades, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos lembrar sempre dessa verdade, irmãos. Verdade poderosa do Evangelho, que o amor de Deus nunca falha e nunca vai nos deixar. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse me alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha, não, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém? Louvado seja o nosso Deus por tão grande amor. E nós comemoramos, né, semana passada, o que foi? Thanksgiving ou ação de graças? A gente só fala Thanksgiving, né? Mas é ação de graças, glória a Deus. Então vamos contar as bênçãos. Quantas bênçãos você tem para contar? Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida? E muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Não conta essas tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, né? Nos livrando tantas vezes de acidentes, de coisas que nós nem imaginamos, mas o Senhor está sempre conosco. Então louvado seja o nome do Senhor pelas bênçãos derramadas sobre o seu povo. Bênçãos sem fim. Vamos cantar. Ainda me lembro quando o milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Foi enquanto eu viver, sempre irei me lembrar que ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
face dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Então agradeço o Senhor. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos dado, derramado e cuidado de nós, Senhor. Tantos momentos e tantos motivos nós temos, Senhor, para te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor para conosco. Por isso nós te rendemos louvores, te damos graças a Deus, te agradecemos do fundo do nosso coração, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, apesar de nós, apesar de sermos pecadores. O Senhor nos alcança e o Senhor derrama sobre nós a tua graça. Por isso nós declaramos que o Senhor é grande, é o nosso grande Deus. Amém. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, a sua grandeza não tem limites. Salmo 145, 3. Vamos louvar ao Senhor. Com seu coração agora, declare ao Senhor seu amor por Ele. Declare quão grande Ele é na sua vida. Pense numa bênção que você recebeu. E até pelos problemas, louve o Senhor com o coração grato. Quão grande é o meu Deus. Cante que Ele é grande. Cantarei tão todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante mais forte, mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantar com esplendor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Vai tremer com a sua voz, vai tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, Domina sobre tudo. o tempo está em tuas Sabe o tempo mãos, certo. o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, Quão grande é o meu Deus. quão grande é o meu Louva o Deus. Senhor com a sua voz. Cantarei. Quão Declare quão fiel é o grande é Senhor. o meu Deus, Ele tem todo o e poder. todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Senhor, tu és grandioso, poderoso. E nenhuma palavra, Deus, pode descrever a tua majestade, pois tu és um Deus grande. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo um Deus tão grande, tu conheces a cada um de nós, Senhor, intimamente, pelo nome. E o Senhor nos ama e demonstra esse amor diariamente por nós. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue a agir nesse lugar. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre os nossos corações essa noite. E nesse momento já nos preparando, Deus, os nossos corações para te buscar através da palavra, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Queria convidar as crianças para que nós orássemos. Vamos orar, Isaac. Maria. Maria. Vem aqui, Isaac. Joshua. Vem aqui. Ok. Vamos orar então? Vamos
Vamos orar pelas crianças. Vamos pedir que o Senhor Deus conduza a vida delas, os professores também. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá esses filhos como herança, ó Deus. Nós podemos ver a nossa posteridade crescendo, ó Deus. E o que mais nos agrada, ó Pai, é saber que eles estão crescendo nos caminhos do nosso Salvador. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os professores, dirija, ó Deus, a boca deles para que falem, ó Deus, da Tua palavra, encaminhe, ó Deus, portanto, os Teus filhos amados à presença do Senhor Jesus, que o coração deles, ó Deus, seja tocado e transformado, ó Pai, que eles amem ao Senhor como nós temos aprendido a amar. Abençoe, ó Deus, aos jovens, adolescentes também, esteja com eles, ó Pai, da mesma forma os conduza, e a nós, ó Deus, que o Senhor, com a Tua bondade, nos abençoe com a Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção em nome do nosso Salvador. Amém, ó Deus. Amém. Bom, os jovens, adolescentes vão com Pedro. Olha, foi rápido hoje, hein? Me surpreendi. Ok. Nós estamos aqui na última mensagem da primeira carta de Pedro. Eu vejo Pedro aqui olhando para a reta final ali da sua jornada. E isso não era simbólico somente, não. Ele tinha o sentimento de que coisas estavam para acontecer como já estavam acontecendo. E ele escreve a esses irmãos que também deveriam olhar para essa reta final, olhar fixo na chegada. E ele então termina essa carta apontando para a glória por vir, para as esperanças que nós temos no nosso Salvador e Senhor Jesus. E ele fala que são essas coisas, é essa visão que vai fazê-los permanecer firmes na rocha. Eu gostaria então que vocês abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu vou ler do verso 10 ao 14. Verso 10 ao 14. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10 ao 14. Eu vou ler na versão revista e atualizada. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Como eu falei, ele olha aqui já para a chegada, né? Ele fala, olha, este é o Senhor que vai fundamentar, mas que o chamou para a eterna glória. Nessa corrida da fé, eu gosto muito dessa figura que Paulo traz, Pedro traz também, de um corredor, de uma corrida. Mas eu fico pensando que há obstáculos no caminho, né? Esses dias eu peguei o pessoal com quem eu trabalho e saí para andar de bicicleta com eles. Eu não sabia que eu não estava preparado para isso.
E a gente chegou até um ponto, e aí para voltar eu tinha que voltar com energia, e eu já não tinha mais energia, nas pernas, mas tinha que voltar. Então tinha que fixar na mente o objetivo e seguir até o fim. E, olha, queimou minha perna, mas chegamos lá. E isso porque como eu falei, eu não estava preparado, não tinha aquela preparação física, né? Você precisa estabelecer, firmar uma musculatura e tudo mais para que então você tenha uma jornada um pouquinho mais tranquila. Perguntaram para... O Quênia é bastante comum em levantar grandes corredores, né? E perguntaram para um corredor queniano por que eles eram tão assim especiais nessa modalidade, né, de corrida, e ele disse, olha, por causa das placas de trânsito. Falou, ué, por causa das placas de trânsito? Porque diz algumas lá, cuidado leão. E aí tem que correr, né? E nós vimos semana passada que é um leão que ronda, né, a nossa jornada, mas um leão que, por outro leão, pelo poder de outro leão, leão de Judá, nós podemos resistir. Esse leão, então, Satanás que nos cerca, ele é resistido pelo poder que habita em nós de outro leão. Aqui no final da carta de Pedro ele dá ênfase em coisas que vão nos fundamentar. Ele fala várias vezes de permanecer, né? Ele fala aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Depois, no verso 12, ele diz, nela, na graça, estai firmes. E o que são essas coisas no texto, então, que nos trazem firmeza, que nos colocam firmes para seguirmos a nossa jornada até o fim? Eu tenho algumas coisas aqui que eu gostaria de destacar, e eu quero caminhar com vocês, então, por esses versículos. A primeira coisa é o caráter de Deus. Caráter de Deus. No verso de número 10 diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois diz ali no verso 12, esta é a genuína graça de Deus. O Deus de toda graça. Isso é tão marcante, especialmente para aqueles leitores do primeiro momento. Eu digo porque eles viviam em um ambiente em que havia muitas religiões, muitas divindades ao redor deles, e a relação que eles tinham com essas divindades envolvia sempre uma troca, sempre um sacrifício, sempre alguma coisa que eles tinham que fazer para apaziguar a ira daquele Deus, ou então para conquistar algum favor daquele Deus. Era sempre uma luta. Quando este Deus é revelado, então, aos povos ali, ele é revelado como um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor. É sim um Deus de justiça? Certamente é. É um Deus que se ira contra o mal? Certamente. Mas ele é um Deus de misericórdia e um Deus de graça. E isso era algo que passava assim, da visão que eles tinham sobre Deus. A visão da divindade era sempre pesada, era sempre uma relação doída, era uma relação de temor, mas um temor assim de pavor, de medo, de, olha, eu preciso fazer isso para alcançar aquilo. Se eu não fizer, essa divindade vai arruinar minha vida. Se essa divindade hoje acordou no mau dia, vai arruinar minha vida. Mas nós temos um Deus que é apresentado como um Deus de graça e um Deus que não muda. Esses dias eu ouvi uma entrevista, um debate, na verdade, entre um cristão e um muçulmano, e eles falavam sobre essa visão que eles tinham da divindade, e assim, na linguagem do muçulmano, ele apresentava esse Deus, como a gente via dos povos antigos, um Deus pesado, de uma relação dura. E na linguagem do cristão havia, assim, parecia outro espectro, era outra realidade. De fato, é outro Deus. E ele falando de um Deus poderoso, de um Deus
que sim, se ira contra o mal, mas um Deus cheio de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que age com favor sobre o seu povo, um Deus a quem nós podemos chamar de Pai, um Deus a quem nós podemos nos aproximar. Eu sei que nós somos treinados a ver a presença de Deus dessa forma. Nós nascemos em um ambiente mais cristão, e por isso talvez nós podemos perder de vista a importância do que significa termos um Deus cheio de graça. Um Deus que revela a sua graça de muitas maneiras. Durante toda a carta de Pedro, nós temos este Deus revelando a sua graça. Lá no primeiro capítulo, nós vemos esse Deus revelando a sua graça no meio de tribulações. E como ele revelava a sua graça nas tribulações? Fortalecendo e santificando o seu povo por meio delas. No capítulo 2, nós vemos um Deus que derrama a sua graça para a relação que os homens têm entre si, relações com a autoridade. Ele então dava graça para entender, viver, se submeter a essas autoridades de uma maneira que trazia então harmonia nesses ambientes. No capítulo 3, nós vemos um Deus que dá graça para as relações familiares, para as relações entre os irmãos na igreja. Um Deus que derrama da tua graça e manifesta essa sua graça no cuidado um com o outro. No capítulo 4, nós vemos a graça de Deus novamente se espalhando por meio das tribulações. E no capítulo 5, a graça de Deus revelada na liderança misericordiosa e amorosa que o Senhor estabelece também sobre a igreja. Ou seja, o que eu quero dizer é que Deus vai nos cercando de instrumentos de graça para manifestar o seu caráter. E Pedro, então, ele vai no encerramento dessa carta lembrar, olha, lembrem-se que este é um Deus de graça. É um Deus que olha com favor para nós. É um Deus que derrama da tua misericórdia, da sua misericórdia, do seu amor e do seu cuidado. Não é um Deus que está baseado na sua performance. Não é um Deus que está baseado na sua própria conquista pessoal, mas é um Deus que, no seu amor, derrama a sua graça mesmo quando você falha. Ele te levanta, mesmo quando você se coloca na posição que não deveria estar. Ele trabalha com isso, às vezes até por meio da humilhação, mas ele te levanta no momento oportuno. Este Deus é um Deus que vai trabalhando com a sua graça. E esse é um dos aspectos que deve nos fazer firmados, então, focados nessa jornada. No meio da luta, no meio da tribulação, é possível que a gente perca essa visão de Deus. É possível que a gente comece a questionar o amor dele. Se você passa algum problema, alguma tribulação, talvez você comece a questionar se este Deus realmente ama, se este Deus realmente é bondoso como diz ser. Mas a Bíblia vai nos lembrar e lembrar e lembrar de novo. Este é um Deus de graça. E a sua graça também se manifesta no meio das tribulações. Nós vamos ver isso novamente. Ela se manifesta no meio do cuidado do Senhor em trabalhar em nossas vidas. Então, o caráter de Deus firma os nossos pés nessa jornada. A segunda coisa que firma os nossos pés é o chamado de Deus, verso 10 ainda. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Ele nos chama à sua eterna glória. Paulo dizia que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Porque se nós estamos abandonando tudo dessa vida para seguir a esse Deus e a nossa esperança se limita só a essa vida, que valor essa luta tem? Que valor essa jornada tem? Mas a proposta de Deus, o chamado de Deus é para uma glória eterna. A vida além daqui. E nós precisamos mirar o nosso olhar nos céus. C.S. Lewis dizia que se você mirar os seus olhos no céu, você vai levar a terra até ele. Se você mirar os seus olhos na terra, você vai perder tudo. E nós precisamos olhar assim. Aqueles irmãos estavam debaixo de perseguição, prontos então a enfrentar morte em alguns meses, anos. Para um pouquinho à frente da escrita dessa carta, Pedro escreve aqui entre a década de 60, já esperando, 64, estoura a grande perseguição contra os cristãos,
que vai até o ano 70, e a gente tem ali a destruição do templo de Israel. Então, aqueles 7 anos de grande tribulação acontecem logo em seguida da escrita dessa carta, e Pedro previa isso. Aqueles irmãos já viviam a situação. Ele começa a carta dizendo: olha, estou escrevendo aos dispersos que estão em todos os lugares. Estes irmãos fugiram por causa da perseguição e eles estavam à porta da morte. E ele diz: olha, ainda que a morte aconteça, ainda que vocês sofram a morte, o seu olhar não está aqui. Nós temos um chamado e uma promessa de vida eterna. Irmãos, nós precisamos retomar isso, porque às vezes a nossa visão está tão limitada dentro dos nossos problemas. A gente fica marcado tanto problematizando as nossas circunstâncias presentes, que nós deixamos de olhar para as esperanças que nós temos. Veja, a gente vive tão preocupado com todas as notícias, com todo o caos, com toda a situação ao nosso redor, e esquecemos que, para além disso, para além dessas tribulações, existe sim a promessa do Senhor de glória eterna, de vida eterna. Isso deveria nos fazer vencer o medo de algumas situações, nos fazer dar um passo para além dos nossos problemas. O que Pedro tem feito no chamado dele durante toda a carta. Ele diz: olha, parem, em outras palavras, parafraseando Pedro aqui, ele diz: parem de problematizar os seus problemas e vejam que a vida é maior, que há um chamado maior da parte de Deus e há um chamado que envolve a vida eterna. E que mesmo que nessa vida nós percamos algumas coisas, mesmo que nessa vida nós tenhamos que enfrentar as nossas pequenas dificuldades, elas são pequenas em comparação àquilo que é eterno. E aquilo que é eterno vem para trazer paz e descanso e renovo. Fixe os seus olhos lá. É o que Pedro diz. E ele diz isso para nós também. Olha, talvez você precise despertar, talvez você não pense muito sobre isso, talvez você não pense muito sobre a realidade eterna, talvez você esteja muito temeroso quanto à sua vida. Pega uma doença, já acha que vai morrer, não é? E tem medo disso. Não, mas o Senhor promete a vida eterna. Ah, mas e aqueles que ficam? Olha, o mesmo Deus que cuidou de você é o Deus que cuida deles também. É o mesmo Deus que cuida dos meus. Eu sei que é duro colocar nessas palavras, mas é normal que às vezes surja um temor no coração dos pais, especialmente aqueles que têm filhos pequenos, né? E se eu for, o que vai ser? Como é que vai ser a vida dos meus filhos? E eu sei que é duro pensar nisso. Nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos que uma criança fique sem pai. Nós não queremos não estar presentes na vida deles. Mas lembre-se que Deus é pai. E Ele é meu pai e pai dos meus filhos também. É pai da minha família. É pai daqueles que estão ao meu redor e sob os meus cuidados. E se há alguém que cuida bem na história, que dirige no controle das suas mãos, este é Deus. Eu não tenho controle disso. Isso deveria tirar o meu temor e me fazer dar passos e caminhar sabendo que, olha, ainda que o Senhor me leve à glória, nós temos um Deus que é pai, que cuida dos meus, que cuida daqueles que ficam, assim como Ele leva e cuida daqueles que vão. Dá para entender isso? Eu tive uma época que eu fiquei muito preocupado. Assim, eu passei alguns meses angustiado com algumas situações na minha casa, até que alguém me trouxe essa mensagem. E me lembrou, olha, você tem um Deus que sobrepõe as suas falhas no cuidado com seus filhos. Você tem um Deus que é pai seu e dos seus filhos também. E Ele cuida. E Ele conduz a sua vida, a sua família em melhores mãos do que a sua. E eu não posso descrever o quanto esse descanso me trouxe paz naquele momento. É claro que isso não me deixou numa posição de relaxamento total, então, deixa acontecer. Não, eu continuo trabalhando, continuo servindo, continuo me dedicando e tentando fazer o melhor.
mas eu devo descansar e confiar que eu tenho um Deus que é maior e melhor, e que Ele cuida dos que vão e dos que ficam. Então eu posso andar sem temor, eu posso olhar para a glória, e posso descansar nessa promessa, nesse chamado de Deus. Deus nos chama para a glória. Eu lembro de uma senhora, ela tinha uns 70 e poucos anos, jovem ainda, não é? Jovem, sim. Mas ela tinha perdido seu esposo, que era pastor. Uma senhora super inteligente, uma senhora muito madura na fé, uma senhora que eu amava assim de coração, e ela manifestava um amor, um carinho por mim também muito especial. E a gente passava tempo conversando, e sempre, quase todo dia, ela falava assim: eu tenho tanta saudade da glória. Ela falava assim, claro, numa frase até brincalhona, mas ela dizia assim: olha, eu quero ir para a glória. Eu quero que o Senhor me leve. Ela, obviamente, eu não vou tirar minha vida, mas eu quero que o Senhor me leve. Eu tenho meu coração no meu Senhor. E isso, assim, num primeiro momento eu brincava e falava: não, para disso, a senhora tem muitos anos ainda para trabalhar e tal. Ela falava: eu sei, eu vou fazer, mas eu quero ir para a glória. E isso me marcou tanto, olha, porque dá essa visão que aqueles cristãos tinham, eles que estavam próximos da morte, mas dava uma visão que nós todos deveríamos ter. Nós devemos almejar a paz eterna, a glória eterna, a presença do nosso Salvador. Imagina ver o rosto do nosso Salvador. Imagina estar entre os santos. Isso deve tomar o nosso coração. E esse é o chamado de Deus. Então, olhando para esse chamado, isso firma os nossos pés nessa caminhada. Então, nós temos o caráter de Deus, o chamado de Deus, mas nós temos uma condição de Deus também, porque diz ali o verso 10 ainda: ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Em Cristo vos chamou. No final, no verso 14, ele diz: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Olha, às vezes você vai num velório e você conhece a vida daquele que faleceu. Mas na hora que o oficiante fala daquela pessoa, parece outra pessoa. Não é? Assim, a pessoa não tinha nada a ver com Cristo. Nunca teve religião nenhuma e tal. E parece ali naquele último momento que, olha, é um salvo. Teve uma ocasião que a mãe cutucou o filho e falou: olha, vai lá ver se é seu pai mesmo, porque não é o que esse homem está falando, não. A condição é essa. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é o que Jesus disse. E a condição, então, dessa esperança é uma só: Cristo Jesus. A condição de uma paz, paz com o Senhor, uma paz que envolve o teu espírito mesmo em meio às tribulações, é uma só: Cristo Jesus. Sem Ele, você pode ter vários recursos ao seu redor, você pode ter aquilo que a gente pode chamar de um placebo emocional, placebo espiritual, mas você não vai ter a verdadeira paz, você não vai ter o verdadeiro conforto, e você não vai ter a verdadeira esperança se não for em Cristo Jesus. E a condição do Senhor é essa: é Cristo e só Cristo. É a fidelidade a Cristo, é a fé em Cristo que vai te conduzir à presença do Pai, que é, então, um Deus cheio de graça. É a fidelidade a Cristo que vai te conduzir à glória eterna e vai firmar essa esperança no seu coração de glória eterna. Se você está em Cristo, se você tem um relacionamento verdadeiro com Cristo, se você se entregou para Cristo, essa é a condição. Então, se em nosso meio há aqueles que ainda não fizeram um compromisso verdadeiro em Cristo Jesus, essa é a hora. Você não sabe o que pode ser amanhã, e se o Senhor te chamar? E se esse chamado não for para a glória?
Mas se o Senhor te chamar, e você quer que esse chamado seja para a glória eterna, então você precisa estar em Cristo Jesus. Se arrepender e crer no Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. É nele que você precisa colocar a sua fé, a sua fidelidade, a sua esperança, a sua confiança. É nele. Essa é a condição do Senhor. Cristo Jesus. Nós temos a história, o projeto, o currículo de Deus para deixar tudo com C aqui, né? O caráter de Deus, o chamado de Deus, a condição de Deus, o currículo de Deus. Porque ele diz assim: depois de ter sofrido por um pouco, ou por pouco tempo. Durante toda a carta de Pedro, nós vamos ver Pedro falando sobre sofrimentos. Sofrimentos pessoais, sofrimentos que estavam ali acontecendo com aqueles irmãos, sofrimentos que estão espalhados no mundo. Veja no verso 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Se você vive neste mundo caído, há uma coisa que você não pode escapar. E essa coisa é chamada de sofrimento. Nós vamos, de alguma forma, de alguma maneira, lidar com o sofrimento. O ponto é, o que o Senhor quer com o sofrimento? Há muitas coisas que o Senhor quer. O que o Senhor quer é mostrar, manifestar a graça transformadora que Ele faz acontecer no meio do sofrimento. O que o Senhor quer é mostrar o poder renovador e transformador que é encontrado em Cristo Jesus. O que o Senhor quer é trabalhar no coração e moldar, mesmo que por meio do fogo, a vida daqueles que são seus, para que se pareçam mais com Cristo Jesus. Há tantos motivos pelos quais o Senhor usa as tribulações, as lutas, para manifestar a sua glória, para nos transformar, para nos renovar, para nos encaminhar, então, para a glória, preparados. O Senhor usa o sofrimento, mesmo que esse sofrimento, em comparação à glória eterna, seja por pouco tempo. Eu lembro de Paulo falando, ele fala, olha, o Senhor me enviou um espinho na carne. E ele ainda diz assim, olha, é um mensageiro de Satanás para me humilhar. E eu pedi ao Senhor que me tirasse. E o Senhor respondeu, olha, a minha graça te basta. E o que Paulo responde então diante disso? Então me alegrarei no sofrimento, porque é na fraqueza que eu sou feito forte. É no meio da tribulação e do sofrimento que eu sou feito forte, ou que demonstro então esse poder de Cristo Jesus sendo realizado através de mim. Certamente não era algo fácil. Eu estava pensando nesse texto, agora há pouco, a Dani cortou meu cabelo. E aí um cabelinho entrou na minha mão, e eu estava tomando banho sentindo uma dor assim, e eu não sabia o que era e não conseguia ver direito ali, incomodando, e eu pensando, nesse momento, eu pensando no texto do espinho da carne de Paulo. Falei, meu Senhor, olha, eu reclamando aqui de um cabelinho que entrou na minha mão, enquanto Paulo sofria aquele sofrimento lá, e o Senhor responde, a minha graça te basta. E às vezes a gente é tão assim, né? A gente, olha, reclama tanto de uma coisa que é pequena. Há tantas outras coisas aí ao nosso redor que são maiores e a gente fica ali reclamando daquilo que é pequeno até em relação a outras coisas. Mas ainda que sejam grandes coisas, ainda que sejam pequenas coisas, todo esse sofrimento faz parte do projeto de Deus. Esse é o currículo do Senhor na história. O Senhor vem fazendo isso para transformar, para santificar, para moldar, para manifestar o seu amor também transformador, renovador.
no meio da história. Esse é o currículo do Senhor. Mas nós temos o compromisso de Deus também. E o compromisso dele é que ele há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E ele faz isso de tantas formas. Como eu falei, o sofrimento é uma delas. Pedro vivia também essa situação. Veja, ele diz aqui, ele está cercado por irmãos. Ele diz, por meio de Silvano, que para vós é fiel, irmão, como também o considero. Silvano provavelmente era o mesmo, é o nome completo de Silas, que era companheiro de Paulo também. Então, pode ser que seja a mesma pessoa. Ele diz assim, vos escrevo resumidamente por meio de Silvano. E Silvano foi escriba de Pedro, então. Isso era muito comum. Pedro, ele, nas suas cartas, então, assim como Paulo fazia também, ele falava. E aí o escriba ia lá. Enquanto ele falava, ele ia... Imagina, esse foi um grande sermão de Pedro. E eu estou pregando esse sermão há tempo já com os irmãos aqui. Né? Ele diz que é resumidamente, mas isso é da parte dele. Da minha parte, eu fiquei aqui estendendo a coisa. Né? E ele foi pregando ali e Silvano, ou Silas, foi escrevendo, anotando aquela mensagem de Pedro para aqueles irmãos. Ele estava cercado ali com ele. Diz que ele vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então nós temos outro companheiro aqui, Marcos, que também acompanhou Paulo, que lá no final da carta a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, olha, me traga Marcos, porque ele me é útil. Mas foi aquele que Paulo teve um pouquinho de desentendimento também, em uma ocasião, mas depois lá eles resolvem isso. Isso que é a beleza da coisa. Eles resolvem e Paulo chama Marcos para perto de si, nos seus últimos momentos também. Marcos é aquele que também, pela lembrança, a gente sugere, pela lembrança de Pedro vivendo a experiência na presença de Jesus, escreve o Evangelho. Mas ele diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. E veja, Pedro é o pastor de Jerusalém. E ele fala que aquela que se encontra em Babilônia vos saúda. Isso aqui é uma marca de interpretação para aqueles que têm curiosidade sobre o texto de Apocalipse, inclusive. Né? Na linguagem deles ali, eles estão chamando Jerusalém de Babilônia. A cidade da paz, Yeru Shalom, a cidade que deveria ser o lugar de paz, se tornou agora aquilo que no passado foi a sua pior inimiga. Por quê? Porque abandonaram o Deus verdadeiro, porque não receberam o Salvador, porque não receberam o Messias, e agora tinha se tornado a própria Babilônia, cheia de imoralidade, cheia de falsidade, de falsa fé, de falsos sacrifícios, de um falso Deus. Vê que duro isso? Havia sofrimento, então, ao redor de Pedro, ainda que estando em Jerusalém, chamada agora de a Babilônia. Mas Pedro diz, olha, que apesar desses sofrimentos, Deus estava ali para os edificar, aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, porque na graça de Deus eles podiam estar firmes. Apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar das coisas que os rondavam, daquele mundo cheio de trevas, daquela expectativa de coisas piores ainda para frente, talvez em termos de perseguição, o que de fato aconteceu. Pedro diz, olha, o Senhor está trabalhando nisso tudo, e a promessa dele é que ele não vai deixar de trabalhar em nossa vida até que ele alcance o propósito de transformá-la, de aperfeiçoá-la, de edificá-la.
E isso é um grande chamado para nós. Olha, o Senhor não vai deixar de trabalhar na sua vida até que Ele chegue no ponto em que Ele mude aquilo que precisa ser mudado. Ele vai te levar em lugares que talvez você não queira ir, para naqueles lugares transformar o seu coração, para trazê-lo para mais perto do Senhor. Às vezes nós questionamos, né, mas por que, Senhor? E a Bíblia vai nos dando essa resposta o tempo todo. Porque o Senhor, na sua bondade, Ele vai procurar os cantinhos de trevas no meu coração. E Ele vai trabalhar todos eles. Vai limpar. E vai apontar a luz do meu Salvador, para que essa luz brilhe em cada canto escuro que precisa ser transformado. Então o Senhor não vai deixar de trabalhar em nós até que Ele tenha cumprido o seu propósito. E no meio daquela situação, daquela tribulação, daquela perseguição, daquele lugar de sofrimento que deveria ser um lugar de paz e agora se tornou um lugar de opressão, Pedro diz, olha, nós estamos aqui e Deus, na sua graça, nos faz permanecer firmes. E ele insiste para que eles permaneçam firmes também. Esta é a genuína graça de Deus, no verso 12, ele diz, nela estai firmes. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, no verso 10. Firmar, fortificar e fundamentar. Ele vai firmar os seus passos, então, nessa jornada. Essa é a proposta de Deus. E Deus faz isso, não é a melhor palavra, mas para completar com C também, porque há uma compensação nisso tudo. Diz ali, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo isso redunda, então. Tudo isso se dirige para revelar a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, para manifestar tudo aquilo que nós falamos, o caráter de Deus, o projeto de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, todas essas coisas juntas, todo esse cuidado junto, tem o propósito de revelar a glória do nosso Senhor. A Ele o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Imagina, eu acho que eu já falei para os irmãos, a primeira vez que eu pisei na Willingdon foi na festa de Pentecostes. Como é que a gente chamava antes? Repete para mim. ILM Festival. Ok. Agora a gente tem um nome mais próprio para isso, né? A festa de Pentecostes. Acontece ali no período mesmo de Pentecostes. E foi a primeira vez que eu pisei na Willingdon. E eu lembro que eu olhava para um monte de gente vestido com as roupas típicas da sua nação. E eu passei o culto inteiro chorando, emocionado de ver tanta gente, de tanto lugar, de tantas nações, se rendendo aos pés do meu Senhor, que é Senhor deles também. Isso foi tão marcante, foi tão tocante. É claro, a gente tem isso todo dia, a gente tem isso no nosso dia a dia, mas ver o pessoal vestido com as roupas e ali representando a sua nação e, diante disso, representando agora uma única nação, um único povo, louvando ao Senhor, não tem como não se emocionar. A promessa de Deus que todo joelho se dobraria, toda a língua confessaria que o Senhor Jesus é o Senhor. Isso se cumpre, tem se cumprido hoje, tem se cumprido sempre, desde que Cristo veio. A mensagem do Evangelho, o projeto de Deus era esse. Já que a gente falou de Babel, na Babilônia Deus espalhou as nações, não foi? E o que ele fez no Pentecostes? Ele espalhou as línguas lá na Babel. E o que ele fez no Pentecostes? Ele juntou tudo debaixo de um único Senhor. E ali as línguas todas revelavam, então, e falavam desse Salvador, para que povos de todas as nações se voltassem ao Senhor. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos, vai por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
E esse evangelho chegou até nós, tão longe lá daquele centro de acontecimentos, chegou até nós. E hoje a gente espalha para o mundo inteiro, não é? A CBS, CBS? Enfim, aquele canal cristão de notícias, trouxe uma matéria semana passada dizendo que o Brasil é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. Só perde para os Estados Unidos. E veja, chegou lá embaixo o evangelho. E de lá agora o evangelho vem se espalhando pelo mundo. E olha, não é por acaso que Deus te coloca aqui, não. É para que para Ele seja a glória em todo lugar. Neste lugar multicultural em que o mundo inteiro tem se encontrado, você tem a chance de levar o evangelho para eles também. Você tem a chance de convidar pessoas para a presença desse Senhor que traz glória e paz. E renove esperança, esperança de vida eterna. É bênção para nós. Para que nós todos olhemos para o Senhor, então, e glorifiquemos a Deus, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, diz a palavra. Amém, amém é o que diz a palavra. Agora, uma coisa é certa, durante toda a carta, Pedro vem falando sobre essa relação comunitária, essa relação da fé, essa relação de nós como povo de Deus, e ele vem reforçando isso o tempo todo, porque ele vem usando termos no plural. Olha, vocês sofrem, vocês passam por isso, mas para vocês tem a esperança. Ele vai falando no plural e ele vai mostrando que Deus não deixa o seu povo sozinho. Ele mesmo estava cercado, aqui eu falei, ele tinha os irmãos ao redor dele, naquele meio atribulado, ele ainda tinha Silvano, tinha Marcos, tinha a igreja de Jerusalém que estava com ele, e ele diz, olha, nós somos canal desse amor para manifestar a glória de Deus também por meio dessa relação. Ele diz no verso 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ele diz isso mesmo, beije o seu irmão, beije o seu irmão. E por que ele diz isso? Alguns vão falar assim, sai para lá, homem. Mas qual é o objetivo do beijo aqui? O objetivo do beijo é um sinal físico de carinho, um sinal físico de amor, um sinal físico de amizade. Não é o beijo pelo beijo, mas aquilo que isso representa. E o que isso representa é maior, então. O que ele diz é, olha, amem uns aos outros e amem de verdade, amem de forma singela, de forma prática, de forma que seja sentida, de forma que envolva um amor de relação, de toque, de cuidado. Porque nós estamos todos nessa jornada. Nós todos estamos juntos ali, um correndo e ajudando o outro. Quando um tropeça, o outro tem que levantar. Quando um sofre, o outro sofre também, faz parte do seu sofrimento. E nós precisamos ter esse amor, esse é o amor que vem da graça do Senhor. E se essa graça nos atinge, então nós precisamos espalhar. Não dá para viver uma vida Jesus e eu. Esse não é o chamado de Jesus para você. É Jesus, eu e todo o povo de Deus. Você precisa estar na comunidade. Você precisa se envolver. Se você não conhece os seus irmãos, então faça um compromisso pessoal. Vai até eles. Passe tempo. Ore por eles. Conheça os seus problemas e trabalhe com isso. Caminhe com seu irmão. Nosso chamado é esse. É no meio do povo de Deus que Deus derrama a sua graça. E Deus derrama a sua graça sobre nós, não para que ela fique ali, enclausurada, mas para que nós sejamos um canal de graça para outras pessoas também. Um canal desse amor que é derramado abundantemente sobre mim. Então você não tem o direito, se eu posso assim dizer, já que Deus te chamou para um povo e te tornou parte de um novo povo, uma nação santa, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, já que o Senhor te colocou nesse povo, você não pode ficar separado dele. Você precisa se inteirar, você precisa interagir, você precisa amar. Por que o Senhor Jesus nos ordena que nós
estejamos sempre em comunhão, porque é neste ambiente que nós somos treinados ao amor, ou a amar um ao outro. É aqui que nós temos um lugar seguro para aprender a nos relacionar com o amor, um amor que vem do Senhor. Um amor que deve quebrar o meu coração, que deve me remodelar, que deve trabalhar comigo e que me faz instrumento para trabalhar no outro também. E o Senhor nos chama, então, como instrumentos dessa graça, a manifestar essa graça uns para com os outros. E como é que nós fazemos isso? Com sinais práticos de amor. Com sinais práticos de amor. Esse é um chamado de Deus para nós, para você. Você não tem essa chance, então, de simplesmente chegar e sair. De fazer da igreja meio que um supermercado de graça, onde você escolhe o seu produto e vai embora. A relação aqui é outra. A relação é familiar. A relação é a família da fé, são os irmãos do Senhor, é o povo de Deus. E nessa relação, então, nós precisamos manifestar sinais práticos de amor, sinais físicos do amor. Pedro nos chama a fazer isso, para que então a paz do nosso Senhor repouse sobre todos nós. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. É assim que ele termina a carta. Nós queremos um ambiente assim já. Embora eu olhe para a paz eterna, para o shalom lá da glória, eu posso viver a paz no presente também. Veja, Pedro que estava numa cidade de paz, que agora se tornou uma cidade de opressão. A Jerusalém já não é mais a cidade do shalom, mas a Babilônia. Ele ainda assim podia encontrar paz no meio dos seus. Uma paz que se encontra em Cristo. Não no lugar, não no ambiente em si, mas nas relações que ele tinha com aqueles irmãos. Vinculados por um mesmo laço, um laço de fé, um laço de amor, um laço do mesmo Espírito, que fazia deles o povo da paz, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. É assim que o Senhor nos chama, também no texto de Apocalipse. Não é mais a antiga Jerusalém, aquela lá se tornou Babilônia. A Nova Jerusalém, a nova cidade da paz, é aquele lugar onde se encontram os seus, os que estão em Cristo Jesus. E como é que nós levantamos a paz entre nós? Quando nós nos empenhamos em servir um ao outro, quando nós ajudamos um ao outro a firmar os pés nessa jornada, quando nós olhamos para a chegada final e caminhamos sendo instrumentos de graça na vida um do outro. Um homem cansado estacionou o carro e parou para dormir. Ele não sabia que estava acontecendo uma corrida ali que passava por aquela região. E ele estava dormindo e alguém ia lá e batia no vidro assim, e ele acordava e perguntava: "Que horas são?" "É 8 horas." "Ok, obrigado." Ele dormia de novo e alguém aparecia e batia lá. "Que horas são?" 8h20. Fechava, dormia, e isso aconteceu algumas vezes até que ele escreveu um papel. Colocou lá: "Eu não sei que horas são", no papel. E dormiu. De repente alguém: "São 8h45." Olha, a pior coisa, o que eu quero tirar disso como lição é: a pior coisa é no meio da jornada parar no meio do caminho. No meio da corrida, vai até o fim. Não pare ali no meio do caminho. Vai ter problema com isso. Vai até o fim. E para você ir até o fim, você precisa firmar os seus passos. E para firmar os seus passos, você precisa se lembrar dessas coisas que nós vimos hoje. O caráter de Deus, o chamado de Deus, qual é a condição de Deus? A condição é Cristo Jesus. Qual é o currículo de Deus, o que o Senhor faz na história?
Ele usa o sofrimento, as tribulações para nos transformar. Qual é o compromisso de Deus? Ele vai fazer isso. E Ele vai conduzir a nossa história até o fim, até que Ele cumpra com o seu projeto na vida de cada um de nós. Qual é a compensação que isso traz? A glória ao nosso Deus. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto Ele faz isso, Ele chama o seu povo para manifestar esse caráter, esse cuidado entre os seus, amando uns aos outros com atitudes práticas de amor, para que entre nós impere a paz de Cristo e o título que recebemos do Senhor se torne fato e verdade. Nós somos a nova cidade da paz, a nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe para que sejamos assim, que Deus te abençoe para que você seja assim também. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela direção da Tua palavra que nos conduziu por essa carta, ó Deus. Nós estamos ansiosos por ver o que o Senhor tem para nós na próxima. E oramos, Senhor, para que as mensagens que recebemos até aqui moldem, ó Deus, o nosso coração, firmem a nossa esperança e nos dê clareza, ó Pai, abra os olhos do nosso coração para que vejamos a chegada e nos empolguemos com isso e caminhemos, ó Deus, firmados, certos de que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor tem cumprido no presente e certamente vai cumprir no futuro, porque o Senhor revelou o seu poder em todo o nosso passado, ó Deus, e o Senhor tem revelado no presente também. Ó Pai, manifesta então diante do nosso coração a Tua glória, para que nós, ó Deus, chamados por essa glória, possamos caminhar firmes, ó Deus, nessa jornada que o Senhor tem para nós. Firma, portanto, os nossos passos. Encha-nos, ó Deus, com Teu amor. Dá-nos, ó Deus, condição de manifestar esse caráter do Senhor diante dos nossos irmãos, ó Pai, amando uns aos outros com amor verdadeiro, com amor físico, sentido, ó Pai. Um amor que manifesta-se no cuidado real que temos uns para com os outros, ó Deus, e que assim, ó Deus, o Senhor derrame mais da Tua paz sobre nós, mais da Tua graça. Uma paz que envolve, ó Deus, a nossa relação contigo, uma paz que envolve a nossa relação uns com os outros, ó Pai, uma paz que envolve o nosso coração, ó Deus, mesmo em meio a tribulações e dificuldades, a paz que vem do alto, a paz que excede o entendimento. Ó Deus, dá-nos dessa paz em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, no nome dele que é o príncipe da paz, aquele que é digno de todo louvor e toda glória, e que nos trouxe a paz contigo, e que traz, ó Deus, a paz entre nós, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós oramos. Amém, ó Deus. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos, vamos louvar a Deus com mais um louvor. Vamos ficar em pé, irmãos? Que possamos ter como meta sempre confiar que o Senhor é o nosso maior alicerce. Possamos construir nossa vida sobre Ele. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, sou Teu. Nome que sobre todos é Teu, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus.
eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós vamos construir a nossa casa, Senhor, a nossa vida em Ti. Tu és o nosso fundamento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, queremos construir, Pai, a nossa vida sobre Ti. Que cada decisão, cada sonho, Senhor, cada passo que a gente tome, Senhor, seja sempre firmado na Tua palavra, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, cada dia mais e mais, em todas as coisas, Deus. E viver de modo que Teu amor, Senhor, seja visto através de nós. Fortalece a nossa fé em Ti, permanece, Deus, conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Oi, gente, pode sentar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu estou vendo que tem algumas famílias novas. Eu sou a Laura. Se você está no grupo do WhatsApp, sou eu que posto a maioria dos anúncios. E se você não está no grupo do WhatsApp e quiser fazer parte do grupo, por favor, procura a gente que a gente pode te adicionar lá e saber todas as informações, tá? Amanhã a gente vai ter encontro de homens aqui da igreja como um todo. É um evento em inglês. Se você quiser participar, homem, mesmo que você não tenha se inscrito, você pode vir. Tem um custo de $15, mas com certeza vai dar certo se você quiser vir aqui às 9h30. Tá? Vai ser aqui no café. Próxima sexta-feira não tem encontro, porque vai ser o evento Under the Big Top, que é o evento para quem tem crianças. Com certeza você sabe o que é. Se você não tem, a gente pode procurar a gente, que a gente pode te explicar também. Mas não vai ter encontro dos brasileiros. E no dia 31 vai ser o nosso Thanksgiving. Eu sei que o Thanksgiving já passou, mas a gente organizou esse dia para a gente celebrar um momento juntos aqui. A gente vai fazer um potluck. Lá no grupo também expliquei o que significa. Se você tem alguma dúvida, convide uma família que não conhece a Cristo. Vai ser um momento muito bom para a gente ter comunhão com os irmãos. E hoje também no grupo, meu último aviso, a gente anunciou o encontro de mulheres de brasileiras em novembro. Então, se você quiser participar, fica ligado que a gente vai postar o link para você se inscrever, mas se você quiser se voluntariar, a gente também já postou o link para você se inscrever. Tá bom? Obrigada. Oi. Tá. Yeah. Domingo vai começar a classe de Discoveries. Então, se você quiser se inscrever para participar de Discovery Family, Discovery Jesus, o pastor Miguel e o Éder vão estar dando essas aulas. São classes que a igreja oferece tanto em inglês, mas também a gente está oferecendo essas duas classes em português. Então, se você quiser participar, por favor, também se inscreva. A gente já postou os links lá, mas pode nos procurar. E quarta-feira tem a oração, toda quarta-feira, 7h30, pode procurar a Noília, 7 horas. Tá bom, gente? Obrigada.